galera, vamos continuar aqui com o nosso tema de direitos políticos, tá? Vamos dar uma olhadinha agora na manifestação desses direitos políticos. Como é que isso ocorre? Os direitos políticos, eles podem se manifestar de duas vertentes. Eu posso dizer que eu tenho uma capacidade eleitoral ativa e eu posso dizer que eu tenho uma capacidade eleitoral passiva, tá? Então, o exercício desses direitos políticos vai se concretizar dessas duas formas, através de uma capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva, ok? O que é capacidade eleitoral ativa? Não pode confundir. Capacidade eleitoral ativa é a capacidade que a gente tem de votar, de exercer o voto, de estar votando. E como é que a gente adquire essa capacidade eleitoral ativa? É fazendo o alistamento eleitoral, tá? Então, não esquece, quando você faz o alistamento eleitoral, você vai adquirir a capacidade eleitoral ativa e você também adquire a sua condição de cidadão quando você faz o alistamento eleitoral. Você lembra do último bloco? Quem é obrigado a fazer o alistamento eleitoral? Quem tem mais de 18 anos. Quem tem a faculdade? Os analfabetos. Quem tem mais de 70 anos e quem tem mais de 16 e menos de 18. Quem é proibido de fazer esse alistamento eleitoral e o voto? Os estrangeiros e os conscritos. Não esqueçam disso, tá? Então, fazendo o alistamento eleitoral, você vai adquirir a capacidade eleitoral ativa, porque você adquire a capacidade de cidadão. Beleza? Show? Agora, você também pode ter a capacidade eleitoral passiva, tá? Eu sou obrigado a ter capacidade eleitoral passiva? Eu tenho mais de 18 anos. Eu sou obrigado a ter capacidade eleitoral ativa? Sim, porque eu tenho que ter o alistamento eleitoral, tá? Mas eu sou obrigado a ter capacidade eleitoral passiva? Não. Aqui é uma opção da pessoa. E o que é capacidade eleitoral passiva? É a capacidade de ser votado. E hoje a gente também tem um entendimento que é a capacidade de ser eleito. Não adianta apenas ser votado. Você tem que ser votado e poder ser eleito. A gente vai entender isso aí já já. Então, fechou? Então, como é a manifestação dos direitos políticos? É através da capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado e de ser eleito. Show? Agora me fala uma coisa. Você já sabe como é que se adquire a capacidade eleitoral ativa. Como é que eu adquiro a capacidade eleitoral ativa? Fazendo o alistamento eleitoral. Me responde uma coisa. Ao fazer o alistamento eleitoral, eu automaticamente também já adquiro a capacidade eleitoral passiva? Será que ao fazer o alistamento eleitoral, eu adquiro a capacidade eleitoral passiva? Não, tá? Para adquirir a capacidade eleitoral passiva é um pouquinho mais complicado. Então, como é que se adquire a capacidade eleitoral passiva? Anota aí no teu caderno. Você vai ter que demonstrar duas situações. Primeira, você tem que preencher todas as condições, tá, de elegibilidade. E além de preencher todas as condições de elegibilidade, tá, você também não pode estar, você não pode incorrer em situação de inelegibilidade. Então, para adquirir capacidade eleitoral passiva é um pouquinho mais complicado. Primeiro ponto, você tem que demonstrar que você tem todas as condições de elegibilidade e, além de você ter todas as condições de elegibilidade, você não pode estar inelegível. Não pode incorrer em nenhuma situação de inelegibilidade. Beleza?
Professor, e quais são as condições de elegibilidade? Vem comigo, anota aí, ó. Primeira, domicílio eleitoral. Segunda, fazer o alistamento eleitoral, tá? Terceira, tem que ter filiação partidária. Quarta, tá? Tem que ter uma idade mínima a depender do cargo. Show? Quinta, tem que ter a nacionalidade brasileira, tá? E a sexta, tem que estar no seu exercício dos direitos políticos, tá? Então você tem que reunir todas essas condições de elegibilidade, beleza? Vamos entender uma por uma aqui, ó. Primeira condição de elegibilidade, você deve ter domicílio eleitoral aonde você quer concorrer, tá? Agora, cuidado, o que a Constituição exige é domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral, e domicílio eleitoral é diferente de domicílio civil, tá? As provas adoram colocar domicílio civil, tá errado. O que a Constituição exige é domicílio eleitoral na circunscrição. Show? Então, se você quer concorrer a alguma coisa no estado de Roraima, você tem que ter domicílio eleitoral no estado de Roraima. Beleza? Alistamento eleitoral. Tem que fazer o alistamento eleitoral, tá? Cuidado, eu já vi prova colocar alistamento militar e o aluno cai. Não é o alistamento militar, é o alistamento o quê? Eleitoral. Terceira condição de elegibilidade, você obrigatoriamente tem que estar afiliado a partido político, tá? Tem que ter filiação partidária. Aí eu já vi prova colocar filiação sindical. Tá errado, tá? Não é filiação sindical, é filiação o quê? Partidária. Show? Tem que ter uma idade mínima a depender do cargo que você quer concorrer. E para você lembrar da idade mínima, eu vou te dar agora o telefone da tua aprovação. Grava aí o telefone da tua aprovação. O telefone da tua aprovação é o 35 30 21 18. Grava comigo aí no coração, ó. 35 30 21 18. Repete aí do outro lado. 35 30 21 18. Não estou escutando, repete aí do outro lado. Não liga que a galera fica te chamando de doido, não. Você vai ser concursado. Olha aqui qual é o telefone: 35 30 21 18. Vem aqui comigo para ver quais são essas idades. 35 anos, presidente da República, vice-presidente da República e senador. 30 anos, governador e vice-governador. 21 anos, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos é a idade mínima para concorrer ao cargo de vereador. Beleza? Então, qualquer coisa, volta a fita, volta a imagem para você escrever aí, tá? Quinta condição de elegibilidade, a nacionalidade brasileira. Cuidado, é preciso apenas ser o naturalizado? Não. Precisa que você seja brasileiro. Eu sei que para alguns cargos eu tenho que ser nato. Para alguns cargos eu tenho que ser brasileiro nato. Mas a condição de elegibilidade é ser brasileiro, tá? Lógico, se eu quero concorrer a presidente da República, aí sim, eu tenho que ser o quê? Brasileiro nato. Mas se eu quero concorrer a vereador, tanto faz, eu posso ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. E, finalmente, está no exercício dos direitos políticos. O que é que isso significa? Você não pode incorrer nem em perda de direitos políticos, nem em suspensão de direitos políticos, tá? Agora, cuidado, que eu já vi prova colocando o seguinte, ó, em vez de colocar exercício dos direitos políticos, coloca exercício dos direitos civis. Tá errado, tá? É exercício dos direitos políticos. Beleza, galera? Então tá aqui, ó. Quais são as condições de elegibilidade?
domicílio eleitoral, alistamento eleitoral, filiação partidária, idade mínima, nacionalidade brasileira e exercício dos direitos políticos. Para você ter aqui, ó, isso aqui na ponta da língua no dia da tua prova. Vou te dar agora uma dica do Pablito, uma muganga aqui fenomenal para você. Lembra que eu falei que isso aqui é o número da tua aprovação? E esse aqui, gente, é teu novo contatinho. É teu novo contatinho. Esquece teu contatinho tradicional. Vem com o teu contatinho que vai te dar aprovação. E qual é o número do teu contatinho? 3530-2118. Agora, sabia que esse contatinho tem nome? Como é o nome desse contatinho? Anota aí, ó. O nome desse contatinho é Daphne. Daphne, tá? O nome desse contatinho é Daphne. Vem comigo aqui, ó. Olha se não fecha, olha se não fecha. Domicílio eleitoral, alistamento eleitoral, filiação partidária, idade mínima, nacionalidade brasileira e exercício dos direitos políticos. Fechou? Tranquilo? Então vem comigo aqui, ó. Para eu ter capacidade eleitoral passiva, basta que eu tenha todas as condições de elegibilidade? Não. Além de eu comprovar todas essas condições de elegibilidade, eu também tenho que demonstrar que eu não incorro em nenhuma situação de inelegibilidade. E é isso que eu vou traçar agora com vocês. Então, separa uma folhinha aí no caderno, o tempo que eu apago aqui, para a gente sistematizar isso aqui de uma forma melhor. Então, vamos lá, ó, vamos lá. Então, vamos só sistematizar aqui novamente. Para eu ter capacidade eleitoral passiva, tá? Lembra, eu tenho que ter o quê? Todas as condições de elegibilidade. Que eu te dei isso aqui através do nome de um contatinho. Qual foi o contatinho? Daphne, tá? Só que além disso, tá? Eu também não posso incorrer em nenhuma situação de inelegibilidade. E quando eu falo em inelegibilidade, você tem que saber o seguinte, que a inelegibilidade ela pode ser dividida em inelegibilidade absoluta, e eu tenho também as chamadas inelegibilidades relativas, tá? Inelegibilidade absoluta. Você está inelegível para qualquer cargo em razão da sua situação. Então, eu quero que você entenda que as hipóteses de inelegibilidades absolutas, elas são previstas apenas na Constituição. Eu vou ter elas apenas na Constituição Federal, tá? E trata-se de um rol taxativo, tá? Então, quando eu falo em inelegibilidade absoluta, lembra que onde é que eu encontro inelegibilidade absoluta? Apenas na Constituição Federal. E as hipóteses de inelegibilidade absoluta, eu tenho aqui um rol taxativo, tá? Por outro lado, as inelegibilidades relativas, tá? Eu vou ter ela onde? Na Constituição Federal, mas eu também posso ter elas em uma lei complementar. Uma lei complementar pode trazer hipótese de inelegibilidade relativa. E qual é a diferença da inelegibilidade absoluta para a relativa? Na absoluta, você está absolutamente inelegível para qualquer coisa. Já na relativa, você pode estar inelegível para um cargo, não está para outro, apenas para exemplificar. Ok? Lembrando, absoluta eu encontro onde? Constituição Federal, e é um rol taxativo. As relativas, eu vou ter elas na própria Constituição Federal, como também a própria Constituição Federal autoriza que uma lei complementar, traga para a gente hipóteses de inelegibilidade relativa. Tranquilo? Por isso que você vai anotar aí no seu caderno
que as hipóteses de inelegibilidade relativa, eu tenho aqui um rol meramente o quê? Exemplificativo. Beleza? Tranquilo? Gente, e quem são as inelegibilidades absolutas e as inelegibilidades relativas? Tá? Eu vou começar pelas relativas e depois eu finalizo pelas absolutas, tá? Pelas absolutas. Então, só para eu aqui direcionar. A relativa, eu tenho aqui na Constituição Federal, as relativas. A inelegibilidade funcional, por causa do cargo, tá? Tem uma chamada também inelegibilidade reflexa. E eu tenho ainda a inelegibilidade do militar. É possível ainda que uma lei complementar traga. Inclusive, a gente tem uma lei complementar atualmente trazendo uma hipótese, que é a lei da ficha limpa. Presta atenção, então, quem é inelegível de forma absoluta. São os inalistáveis e os analfabetos. Tranquilo? Lembrando, lembra aí para mim, quem são os inalistáveis? Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos. Ok, galera? Então, essas duas informações tratam-se de inelegibilidade absoluta, tá? Então, quem são inelegíveis de forma absoluta? Os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos. Eles, juntos com os analfabetos, não podem ser eleitos. Vamos ver como é que funciona esse raciocínio? Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vamos imaginar um analfabeto. Vamos imaginar um analfabeto. O analfabeto, ele pode se alistar? Fala aí para mim. Pode ou não pode? Ou ele é obrigado a se alistar? Não, ele pode se alistar, tá? O analfabeto se alistou. Vamos lá. Se ele se alistou, ele cumpriu aqui já uma condição de elegibilidade. Concordam comigo? Beleza? Então, ele tem um alistamento eleitoral, tá? O analfabeto mora em Roraima. Então, responda apenas a minha pergunta. Se ele mora em Roraima, ele pode concorrer a algum cargo em Roraima? Ele tem domicílio eleitoral em Roraima? Sim. Então, o analfabeto, se ele mora em Roraima, ele, em tese, poderia concorrer no estado de Roraima. Um analfabeto, ele pode fazer filiação partidária? Lógico que pode. Então, ele foi lá e se filiou a um partido político. O analfabeto, ele tem 20 anos. 20 anos. Ele pode concorrer, eu analisando apenas a idade, ele pode concorrer, eu analisando apenas a idade, ao cargo de vereador? Sim, porque para vereador a idade mínima é 18 anos, tá? O analfabeto nasceu no Brasil, o analfabeto é um brasileiro nato. Ele cumpriu esse requisito? Também. E o analfabeto está em pleno exercício dos direitos políticos. Ele cumpriu esse exercício dos direitos políticos? Também. Então, veja, o analfabeto, esse analfabeto aqui, ele cumpriu o quê? Todas as condições de elegibilidade. Mas cumprir todas as condições de elegibilidade é suficiente para ter capacidade eleitoral passiva? Não. Além de você cumprir todas as condições de elegibilidade, você também tem que demonstrar que você não está o quê? Inelegível. E a gente dividiu a inelegibilidade em absoluta e relativa. Aí quando eu trago o analfabeto aqui, ó, apesar dele ter cumprido tudo isso aqui, ele é o quê? Inelegível. Então ele não tem capacidade eleitoral passiva. Beleza, gente? Galera, toma uma água, toma um café, dá uma respirada que a gente vai voltar para falar em tema aqui, ó, muito importante em provas, das capacidades da inelegibilidade relativa. Já já a gente volta, te espero.